O que nos comove a amar mais a Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que o fato de sabermos que lá no céu existe um Pai e um Filho real e que este Pai doou este Filho para nos salvar, e esse Filho aceitou ser a oferta, será que isso nos comove a daqui 1000 anos morando no céu, passarmos o milênio e a Nova Jerusalém descer aqui no planeta Terra e durante toda uma eternidade nunca mais nós nos apostatarmos? Será que isso é suficiente então para abrandar nosso coração e não desejarmos como Adão e Eva, como Lúcifer e os anjos que caíram, seguir outro caminho, seguir outro Deus, um outro ser, ou ser guiado por um outro ser angelical ou por um outro humano? Será que lá no porvir nós seremos tentados a seguir outro Criador, outro Salvador? Nós sabemos que a profetisa descreve que não foi Adão e Eva, ao serem criados, capazes na sua perfeição de se manter firmes só porque Deus os havia criado. E também, quanto a Lúcifer e os anjos caídos, eram seres perfeitos, mas caíram, porque eles ainda não conheciam o plano da salvação. Tanto Adão e Eva, quanto os anjos que se perderam, e essa dúvida pairou mesmo dentro dos anjos celestiais, os puros, os que não caíram, até a morte de Cristo. Foi quando eles perceberam que através do sacrifício do amado Salvador, eles tinham Deus que os amava. Eles sabiam então que esse Deus era o Pai, e que esse Deus tinha um Filho, e que aquele sacrifício não foi uma mentira, não foi um título, onde, nós somos três, o Pai é parte de um grande Deus, o Filho é parte de um grande Deus, o Espírito é parte de um grande Deus, onde formam um único. Não, mas nós vamos entender quando chegarmos lá no céu. Nós vamos entender que existe um Pai e um Filho, e que o Filho é Deus, não por ser esta unidade composta, onde cada um é um pedaço de um Deus que forma um todo. Não, mas nós vamos conhecer a verdadeira história. Conheceremos a verdade de que desde a fundação, antes mesmo da fundação, Deus já tinha um Filho, e foi esse Filho que Ele enviou para o ventre de Maria. E Cristo nasceu duas vezes. Cristo teve duas origens, uma no Pai e outra através ali de Maria, como Filho do homem, que também foi chamado de Filho de Deus. Nós vamos repetir também 2 textos da mensagem passada para frisarmos mais. Mas agora vamos nos reportar lá no céu, um pouquinho aqui na terra ainda. Antes ainda vai vir o alto clamor. O 4º anjo, ele vai pregar a justiça de Cristo, o Cristo em vós, o perdão dos pecados, que é a justificação pela fé, e Cristo em vós, que é a esperança da glória, que é a justiça comunicada. Então a justiça imputada e comunicada pertence a Cristo. Então nós temos que saber quem é esse Cristo que promove isso. Realmente Ele é Filho de Deus? O 4º anjo, antes de Cristo voltar, ele vai anunciar para o mundo a verdadeira filiação entre pai e filho, a verdadeira relação entre pai e filho, que isso não foi apenas um título, mas Deus é Pai real e Cristo é um Cristo real. Não só a partir de Maria, mas Deus enviou aquele que estava no céu como seu Filho unigênito, que estava no seio do Pai. A palavra unigênito significa único gerado, ou filho único, mas filho único gerado da mesma espécie, se formos no dicionário, né? Bom, mas será que o conceito bíblico de gerado é outro? Nós vamos na Bíblia Vulgata, que também foi na mensagem anterior
Gênesis 22, se eu não me engano, verso 6 em diante, onde diz que Abraão teve que dar o seu único filho, mas na Vulgata diz filho unigenitum, ou seja, era o filho unigênito. Então o filho unigênito de Abraão não podia ser Ismael, porque Ismael era de outra mulher, não era da mulher de Abraão, e Ismael teria que ser adotado, teria que ser um filho de criação. E a história de Abraão, ela revela a mesma história do pai e do filho lá no céu. Abraão não podia dar, Deus falou para Abraão: olha Abraão, dá seu único filho gerado, dá seu filho unigênito, seu filho unigênito, seu único filho. Mas Abraão tinha mais filhos, sim, mas não era o filho gerado. Então, biblicamente, gerado é aquele que vem da filiação do pai e da mãe, né? E Adão gerou tantos filhos e filhas. Então a palavra gerado na Bíblia é a mesma do dicionário, né? Quando nós geramos nossos filhos, ou nós fomos gerados pelos nossos pais, é a mesma coisa. Irmãos, quando nós chegarmos no céu, se nós morrermos hoje e não passarmos pelo alto clamor para que entendamos isso, e morremos hoje na ignorância, Deus pode perdoar nossos pecados? Sim, morremos na ignorância sem saber, mas uma coisa vai ser certa: Deus vai reunir todos os seus filhos de criações, todos os seus filhos adotados, né? A família humana é adotado, porque se desviou, era criado, mas agora é adotado. Estamos acima dos próprios anjos, né, que foram só criados, mas nós agora somos adotados. Mas existe um superior gerado, ele é igual ao pai. Ele é igual ao pai porque ele foi gerado com as mesmas características do pai. Nossos filhos são iguais a nós. Eles só nos rendem obediência, reverência, amor, por sermos os pais. Então nossos filhos nos obedecem, não porque eles são inferiores. Nós estamos sendo um pouco repetitivos, mas para frisarmos a mensagem passada. Então lá no céu vai ter uma reunião, semelhante à reunião que houve lá com Lúcifer e com os anjos, onde Satanás não queria acatar a realidade que os demais anjos e ele mesmo, Satanás mesmo, era anjo criado. Nós vamos ler no Espírito de Profecia esse texto maravilhoso, que tinha um gerado que era acima deles, e por isso Cristo, esse gerado, Miguel, a palavra Miguel, aquele que é como Deus, ele é como Deus, sabe por quê? Porque ele foi gerado do Pai, então ele é igual ao Pai. Filho de peixe, peixinho é; filho de humano, humano é; e filho de Deus, Deus é também. Então Cristo, ele não é o Pai, o Filho, a unidade composta que existe na divindade, o Espírito, o Pai, o Filho. Em outras mensagens nós vamos estudar mais sobre esse tema de forma mais avançada, mas só para resumirmos: o Pai, o Filho e o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito Santo. Nós não podemos dizer que cada um é uma parte de um grande Deus, mas cada um é um ser pessoal, cada um é um ser pessoal, não de uma grande matriz, onde a partir desse grande núcleo, dessa unidade, forma-se um, forma-se dois, forma-se três. Não, cada um é um ser único, porque não sendo assim, se não for assim, não existe um pai e não existe um filho. Deus não enviou aquele filho celestial, Miguel, que era o verbo, chamava-se de Miguel, chamavam o eu sou também, chamava-se de o verbo de Deus. Ele agora veio como o Filho de Deus de uma outra maneira. Nós vamos repetir esses dois textos aqui, e para nós entendermos o texto da Bíblia e o texto do Espírito de Profecia. Mas vamos aos textos onde o Espírito de Profecia mostra que Deus teve que convocar os anjos do céu para mostrar que ele tinha um filho gerado e que Satanás e os anjos queriam esconder isso aí. Por isso que Cristo tinha que estar no comando. O Pai era Deus e o Filho gerado dele tinha que comandar junto com ele, não os criados. Lúcifer era criado, os demais anjos eram criados, e por serem criados, eles não podiam participar do conselho celestial e do comando universal. E também Deus não poderia pegar um anjo
que era uma criatura sua, colocar como sacrifício, porque quem foi o legislador da lei, que estava aqui legislando a lei no planeta Terra para os homens, os 10 mandamentos, era o próprio Cristo, porque era Deus igual ao Pai, e ele foi o criador da lei. E agora o mesmo legislador da lei, que disse: toda alma que pecar deve morrer, e o salário do pecado é a morte, esse legislador precisava vir de uma outra forma, já era filho de Deus, já era o Criador junto com o Pai, já era Deus, já era um ser divino, agora ele seria Deus de outra forma, de outra maneira. Espírito de profecia, vamos ler de novo. Então os anjos do céu não queriam aceitar isso, que Cristo já era um filho e era igual ao Pai. Por ser filho ele era igual ao Pai, não por ser uma unidade composta. Isso não tem na Bíblia nenhum texto que fala que Deus é uma unidade composta, onde um se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito. Isso veio de Roma, que herdou dos outros impérios, o Império Grego, onde Aristóteles, Platão filosofavam. Isso é chamado de misticismo. Filosofavam acerca de Deus. Em vez de pegar os princípios bíblicos e buscar filosofar quem é Deus, Deus então, para desculpar que existem muitos deuses, então, olha, Deus é um centro em si mesmo, e a partir desse centro, dessa unidade composta, olha, forma-se o Pai, forma-se o Filho, forma-se o Espírito, e pode-se formar até outros deuses aí, né? Também é chamado de panteísmo, apostasia alfa, que adentrou no adventismo desde os dias da profetisa. Nós vamos ver um pouco disso aí também, mas vamos voltar ao céu, ao tempo em que Deus teve que convocar. Mas um texto antes, muito importante, como divisa quem é os anjos, quem é Deus e quem é Cristo. Divisa, perdão, quem é o Cristo, o Filho gerado, quem é os anjos, filhos de criação, e quem são os homens, filhos de adoção. Depois nós vamos ver o texto também da Bíblia, para ver o que Paulo fala sobre isso. Nós lemos no texto passado, mas nós vamos rever de novo. Então, nós estamos lendo agora nos Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895. Anjos criados, homens adotados e Cristo gerado. Vamos lá. Uma oferta completa foi feita. Por quê? Podia ser um anjo que não legislou a lei? Podia ser um anjo que era uma criatura? Não podia ser uma criatura. Não podia ser um filho criatura. Mas tinha que ser um filho igual ao Pai, gerado. Vamos ver o que é dito aqui no Espírito de Profecia. Uma oferta completa foi feita, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Olha, unigênito é a palavra único filho ou único gerado. Quem é que estava no seio do Pai? De acordo com João capítulo 1, verso 18. É por isso que tem que ter algumas versões. Ellen White, ela escrevia muitos seus livros com a versão da King James 1611. Mas também essas versões também têm suas falhas também. Mas muita coisa boa restou. Então a gente deve pegar uma versão aqui, outra versão ali, porque Roma está adulterando as versões, mudando, a fim de que nós não entendamos. Então a versão King James fala corretamente. Unicamente o filho que estava no seio do Pai é que pode revelar o Pai. Então Deus tinha um filho. E lá Deus está falando, João está falando, que era o verbo de Deus. E que era o unigênito de Deus. Então, Deus fez uma oferta completa. Ele deu aquele seu filho unigênito, aquele que estava no seio do Pai. Ele deu o seu filho unigênito, não, olha que interessante, não um filho pela criação, como foram os anjos, nem um filho por adoção, como é o pecador arrependido. Então o pecador arrependido é adotado. Os anjos foram criados, mas Cristo era seu filho igual a ele, porque era gerado, nasceu de dentro do Pai, é um clone do Pai, é igual, não por ser uma unidade composta, um centro, onde a forma 1, forma 2, forma 3, forma 5, depois tudo vira Deus. Isso vai ampliando, tanto que nos dias finais,
essa teoria de uma unidade composta terá que ser desmascarada, porque isso vem de Roma, isso vem dos gregos. O alto clamor do quarto anjo vai ter que anunciar um Pai, um Filho de verdade, um sacrifício real, não mentiroso, porque senão os anjos do céu, eles cairiam todos, mas grande parte voltou porque entendeu. Quando Cristo chamou eles na ordem, eles entenderam: esse é meu filho gerado, ele tem que ser adorado. Mesmo assim ficou uma dúvida até a morte de Cristo. Quando Cristo morreu, o Espírito de Profecia fala que ali os anjos não tiveram mais dúvida. Ali realmente os anjos viram o sacrifício de um pai e de um filho, um amor. Olha, Deus não é apenas criador, mas Ele ama o seu universo. Ele deu o seu filho para provar para nós anjos que Ele nos ama, porque até agora nós temos dúvida. Deus sabia disso, os anjos sabem disso. Os anjos ficaram com dúvida, os anjos celestiais, os que estavam lá no céu, tinham dúvida ainda. Cristo precisou morrer para garantir a salvação dos próprios anjos, do universo. Os seres celestiais também pairou essa dúvida, mas a partir da morte do Filho de Deus, não era apenas ali o Filho de Maria, senão não tinha lógica Deus ofertar o Filho de Maria, não. Mas ali no Filho de Maria também estava o Filho de Deus, o encarnado, era Miguel, o Filho de Deus, o comandante das hostes celestiais. O que nós estamos lendo no Espírito de Profecia, um filho gerado. Não um filho por adoção nem por criação, mas um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Olha, gravem isso. Um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Quando nós vamos ler o texto de Hebreus, Paulo está falando, vai falar a mesma coisa. Está falando que lá Cristo era gerado. E está falando no momento em que foi falado com os anjos lá. Anjos, vocês são criados. Meu filho aqui é gerado. Então houve dois momentos onde Cristo foi gerado. Com os homens, quando o primogênito veio ao mundo, e quando ele estava lá no céu também, em algum momento da eternidade. Nós não sabemos, não conseguimos entender. Mas Cristo é Filho de Deus igual ao Pai, gerado. Tem as mesmas genéticas, tem as mesmas características, divino, onisciente, onipresente, onipotente, é um espírito igual ao Pai, o Pai é um espírito, ele também é um espírito, ele consegue se manter em todos os aspectos que o Pai se mantém, ele é tanto Deus quanto o Pai. Vamos continuar lendo o texto. Mas um filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. O Pai é uma pessoa, ele não é uma unidade composta, um centro onde a partir disso forma-se o Pai, forma-se o Filho, e forma-se o Espírito, e forma-se até mais, se for preciso aqui. Perdão o barulho? Vamos lá. Mas ele é um Deus, a expressa imagem da pessoa do Pai. Ou seja, ele é uma pessoa. E em todo o esplendor de sua majestosa glória, um igual a Deus em autoridade, dignidade e divina perfeição. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui, o Espírito de Profecia, a profetisa está mostrando que o fato de Cristo ser gerado é diferente de ser criado. Não, alguém disse que é gerado, então ele passou a ser filho, ele é uma criação de Deus. Não é isso que o Espírito de Profecia está dizendo. O Espírito de Profecia está dizendo que Cristo é gerado na expressa imagem do Pai, divino igual a Ele, perfeito igual a Ele, divina perfeição em autoridade, em dignidade, em todos os aspectos. Onde é mesmo? Sinais dos Tempos, 30 de maio de 1895. Olha só que interessante. Agora vamos ao texto de Hebreus. No estudo passado, do vídeo passado, nós lemos a partir do verso 5, Hebreus 1, verso 5. Agora nós vamos ver a partir do verso 1 e 2 também. Vamos acompanhar um pouquinho mais. Olha como a profetisa estava usando a King James, e estava, ao escrever Os Sinais dos Tempos, lá de 30 de maio de 1895, ela estava citando o livro de Hebreus, capítulo 1. Vamos ver? Olha só.
falamos da expressa imagem do Pai, que era igual, né? Vamos ver aqui? Hebreus 1, verso 1 e 2. O Filho de Deus que fez os mundos, olha lá, é o resplendor de sua glória. Mas está falando do Filho de Deus que fez os mundos, não no ato da encarnação apenas, né? Ali, quando ele se fez homem. Então Cristo é Deus no plano da salvação apenas, mas ele não é Deus. Não, aqui também novamente o texto está dizendo que ele já era filho, igual o texto de Provérbios 30, onde fala qual o nome dele, do pai e do filho, né? Já no plano da salvação, aliás, no plano da redenção, no plano da criação, já existia um filho e um pai, né? Onde criou tudo. Não é apenas no plano da redenção, a fim de que nós entendamos que um é o pai e um é o filho, só para situar quem é quem. Mas isso é um teatro, não é pai, não é filho, como prega Roma, e dá o vinho de Babilônia para toda a cristandade beber, né? E Apocalipse 14 fala que as 3 mensagens angélicas fala que caiu Babilônia, que deu a beber todo o vinho, adorai o Criador, temer a Deus e dar-lhe glória, né? E o Apocalipse 18 vai repetir, o 4º anjo vai repetir isso aí, vai ter que desmascarar o vinho de Babilônia e mostrar que um é pai e outro é filho. Não essa teoria, esse misticismo que veio lá da Grécia, passou para Roma e agora passou para o catolicismo e passou para os evangélicos, para a cristandade de forma geral, e agora nós temos que tomar o vinho de Babilônia, sendo que temos a Bíblia e o Espírito de profecia narrando para nós a pura verdade. Então vamos lá, Hebreus 1, verso 1 e 2. O Filho de Deus que fez os mundos é o resplendor de sua glória, igual o Espírito de profecia está falando, que Cristo foi gerado como resplendor de sua glória. Tá? Nos Sinais dos Tempos lá, de 5 de maio, de 30 de maio de 1895. Mesmo texto dizendo em outras palavras, vamos ver. Expressa a imagem de sua pessoa, ou seja, é um indivíduo, é um ser pessoal. Um é filho, outro é pai. Cada um é cada um. Cada um não é parte de um todo, mas cada um é um todo. Agora vamos para o verso 5, como já lemos, né? Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez: tu és meu filho, nesse dia te gerei? Quando é que foi dito isso para os anjos? Quando teve que reunir os anjos lá no céu e falou: esse é meu filho gerado, vocês são criados. Foi nesse momento em que Paulo está descrevendo o Cristo gerado já lá no céu como Filho de Deus, como Criador, segundo o verso 1, verso 2, o Filho de Deus quem criou os mundos, né? Agora, e outra vez, essa outra vez, Cristo sendo gerado de novo agora no ventre de Maria. E outra vez eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Como é que nós sabemos que é no ventre de Maria? Vamos ver o verso 6. E outra vez, de novo, e outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: e que todos os anjos de Deus te adorem. Por quê? Porque quando Cristo foi gerado no céu, os anjos tinham dúvida. Satanás pôs dúvida: olha, ele não precisa ser adorado. Ele não é, ele é como nós, ele é um filho de Deus como nós. Mas Deus teve que explicar: não, ele é filho de Deus igual a mim. Ele é meu filho, por isso ele é igual a mim. Vocês, eu amo vocês, Deus deve ter explicado, mas vocês são filhos criados, então ele está no comando comigo. Ele é o único unigênito. O unigênito é o único gerado, os demais é tudo criado. O primogênito é o primeiro de toda uma criação. Ele é o primeiro gerado e os demais são criados. E que todos os anjos de Deus te adorem. De novo, quando ele foi gerado agora no ventre de Maria, quando o primogênito foi enviado ao mundo, tinham que adorar de novo, igual os anjos tinham que adorar lá no céu, do mesmo jeito. E como que a profetisa explica essa situação? Nós vamos repetir mais um texto da mensagem passada. Nós estamos frisando bem, para ficar bem na mente. Ela descreve essa mesma situação de novo, agora só que em outro livro. Primeira Mensagens Escolhidas, página 226 e 227. Primeiro ME
226, 227. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, o único nascido de Deus ofereceu-se para se tornar o Redentor. Então aqui, antes da fundação do mundo, antes mesmo da criação, o nascido de Deus, o Espírito de Profecia fala, ele se ofereceu agora para nascer de novo, em outras palavras. Como é que sabemos disso? Continuação do texto. Na sua encarnação, ele ganhou de uma nova forma o título de Filho de Deus. Então lá no céu ele já era Filho de Deus, já era o nascido de Deus, já era o unigênito do Pai. Mas agora ele, de uma nova forma, ele se tornou Filho de Deus de novo. Olha aqui a repetição de Hebreus capítulo 1 que acabamos de ler. Cristo sendo gerado lá na presença dos anjos, não teve que revelar que ele era um filho gerado, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. E agora o texto fala que ele ia se tornar filho de uma outra maneira, de uma outra forma, né? A Ellen White, ela narra duas coisas, de outra forma e de outra maneira. Na sua encarnação, ele ganhou de uma nova forma o título de Filho de Deus. Aí ela apresenta Lucas 1,31, o santo que de ti nasceria, seria chamado também de Filho de Deus, porque ele já era Filho de Deus lá, mas agora de outra forma ele seria Filho de Deus de novo, duas vezes, né? O texto continua ainda, 1 ME 226, 227. Enquanto filho de um ser humano, ele tornou-se o Filho de Deus em uma nova maneira. Ela falou mais acima do texto, ela fala de uma nova forma, agora de uma nova maneira. Forma e maneira são sinônimos, ou seja, Cristo se tornou Filho de Deus de novo, mas de uma nova forma, de uma nova maneira. Assim ele esteve em nosso mundo, o Filho de Deus, ainda que ligado pelo nascimento da raça humana. Mas lá no céu ainda, agora nós vamos para Manuscritos 86, 21 de agosto de 1910. São textos em que a profetisa ainda estava viva, né? Porque muitas vezes eles fazem compilações e não revelam esses textos nos livros atuais que temos, né? Então são os originais onde ela escreveu. Por isso que nós não encontramos muitas vezes esses textos. Então, agora nós vamos para Manuscrito 86, 1910, 21 de agosto. Cristo era o único filho gerado de Deus. E Lúcifer, aquele anjo glorioso, levantou uma batalha sobre o assunto, até ser lançado na terra. Então Satanás, ele levantou sobre o assunto. Por que ele é gerado? Por que Cristo? Por que Miguel, né? Na época o nome dele era Miguel. Por que Miguel é o único gerado? Esse comandante das hostes. Por que eu também não posso ser um comandante? Eu sou um filho tão belo também, né? Então Deus teve que chamar os anjos, pegar a história da redenção, pega patriarcas e profetas. Deus teve que chamar os anjos e expor a verdadeira posição do seu filho, né? Ele já era filho, não era apenas no plano da salvação, já no plano da criação, já no plano da adoração, né? Agora vamos passar para a carta 42, 29 de abril de 1910 de novo, mas agora é carta 42, 29 de abril, falando sobre este fato, né, de Cristo ser gerado. Os anjos queriam obscurecer que Cristo era o único filho gerado de Deus. Um anjo iniciou o conflito e levou avante até que houve rebelião nas cortes celestiais entre os anjos. Olha, então de novo aí, e tem mais texto, mas o tempo vai avançando. Então nós vemos que tinha um filho gerado, e Satanás e os anjos criaram confusão. Eles não queriam que fosse entendido que Cristo era um filho gerado, porque desmascarava Satanás. Então Deus tem realmente um filho especial, não apenas os filhos de criação, não, mas ele tem um geral, né? Quando nós chegarmos lá no céu, Deus vai reunir toda a cristandade, aqueles que morreram mais firmes na mensagem, mas foram enganados, né? Então Deus vai relevar. Agora nós, dos últimos dias,
Vamos ter que ouvir através do alto clamor. E nós não vamos poder negar isso. Porque a Bíblia fala que aquele que nega o Pai e o Filho é o espírito do anticristo. João fala muito sobre isso em vários textos. Outros falam, o apóstolo Paulo fala, né, que quem nega o Pai e o Filho tem o espírito do anticristo. Satanás é o anticristo, Roma é o anticristo. Eles não querem que nós venhamos a amar a Deus para que não venhamos incorrer numa apostasia. Vamos ler só mais um pedaço. Agora, Sinais dos Tempos, de 30/12 de 1889. A perfeição humana fracassou no Éden. A perfeição angélica fracassou no céu. Olha, os seres humanos no Éden e os anjos no céu. Fracassaram por quê? Porque eles não tinham ainda o plano da salvação. Eles só conheciam o Pai e o Filho no plano da criação. Então, agora o plano da salvação vai fazer com que nunca mais haja uma apostasia. O amor ao Pai e ao Filho vai triplicar, decuplicar, eu não sei falar essa palavra, vai ficar 10 vezes mais avolumado o amor para com o Pai e para com o Filho, ao sabermos que não é uma unidade composta, que todos formam um, e um forma 3 e forma 4, ou pode formar muitos, mas quando nós entendemos a verdade lá no céu, ou se já começarmos a entender aqui no alto clamor, nosso coração vai começar a dobrar em amor e reverência ao Criador. Temei a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez os céus e a terra e o mar. Primeira mensagem angélica, né? Fugir do vinho de Babilônia. Nós vamos ter que pegar as 3 mensagens angélicas, e a primeira é a volta à adoração ao verdadeiro Deus, conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, no aspecto da criação, mas muito mais no aspecto da salvação, um sacrifício real. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem eles se acham seguros, exceto ao contemplarem os sacrifícios do Filho de Deus. Mesmo texto, Sinais dos Tempos, 30/12 de 1889. Então, durante toda a eternidade, todo o universo, todos os seres angelicais e todos os seres humanos que forem salvos, ao contemplarmos esse amor do Pai e do Filho por nós, e para redimir e para exemplificar diante de todo o universo, todos vão entender o grande amor. Isso não vai deixar com que tenhamos mais apostasia. O texto fala sobre isso, mas nós não vamos ler mais para adiantar. Infelizmente, as teorias criadas por Roma, que vem do paganismo, que vem do Império Grego, de muitos deuses, uma unidade composta, um núcleo, uma medula, uma matriz, onde a partir dessa matriz tudo é formado, nós excluímos e destruímos a personalidade do Pai, a personalidade do Filho. E muitas vezes Roma nos leva a pensar que Deus é igual uma água, né? A água se manifesta de forma líquida, de forma gasosa e de forma sólida. Então, olha só, é uma só unidade que compõe 3. Olha, interessante, né? Parece ser muito óbvio, muito óbvio. Também é dito por aí, no meio da cristandade, as filosofias que herdaram lá de Platão, de Aristóteles e outros, ao interpretarem Deus, em vez de pegar os princípios, e hoje nós temos o Espírito de Profecia, né? Para entendermos quem é o Pai e quem é o Filho. Ou será que é uma unidade composta? Eles falam também que Deus pode ser comparado como um ovo. E o ovo ele é completo somente quando há casca, quando há gema e quando há clara. Você tem que unir a clara, a gema e a casca. Aí você forma um grande Deus. Então já não tem pai, já não tem filho, já não tem sacrifício. Roma esconde o sacrifício entre o pai e o filho através dessas teorias. A profetisa chama isso de misticismo. Vamos ver se temos tempo. O tempo vai correndo, vamos ver se dá tempo de lermos, né?
Olha o que a profetisa fala em Testemunhos para a Igreja, volume 6. Testemunho para a Igreja, volume 6, 131. Uma reforma no estudo da Bíblia sobre o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Será que a profetisa recebeu luz do céu? E ela já sabia que haveria um erro sobre João 17. E a salvação é esta: que conheçam a Deus, o Deus e a seu Filho a quem Ele enviou, e a Cristo, Jesus Cristo a quem Ele enviou. Será que nós conhecemos Ele como um pai e um filho, ou como uma unidade composta, onde são formados a partir de uma unidade, de um centro vai sendo formado deuses, ou pega vários deuses para montar um único, nós temos a Bíblia e o Espírito de Profecia. Uma reforma no estudo da Bíblia sobre o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então nós temos que fazer uma reforma. Ela já viu isso, Deus iluminou ela através do Espírito Santo, através do seu Espírito. Deus iluminou a profetisa de que precisaria de uma reforma. Será que as igrejas estão tomando vinho de Babilônia? Os 144.000, ele é caracterizado por aquele que não se contamina com mulheres, e não há engano no meio deles. Enquanto a multidão que é lançada no fogo, são dois grupos em Apocalipse 14. O outro grupo toma do vinho de Babilônia, é enganado. Muitas vezes, irmãos, nós tomamos do vinho de Babilônia não porque queremos, por causa do engano. Mateus 24 fala que nos últimos dias haveriam muitos enganos. É um texto, que fala, e se possível, enganaria até os escolhidos. Mas no alto clamor, essas mensagens vão ser desmascaradas. Vamos ver o que mais fala no Testemunho para a Igreja, volume 6, 131. Ela fala mais. Eu resumi os textos e fui encaixando para reduzir, porque o texto é muito grande, então você tem que pegar os pontos altos do texto e encaixar, ok? As gemas da verdade da palavra de Deus sobre o fundamento divino é como verdadeiro maná, e os princípios vivos que nos mantêm salvaguardos. Olha só, então quando você come do verdadeiro maná, da palavra de Deus, não de teoria de homens, mas quando você come do verdadeiro maná, e você descobre que você tem um pai, e você tem um filho, não só aqui um filho que foi de Maria, mas já era o filho de Deus lá. Quando você começa a compreender isso, olha, Deus teve que dar Miguel como sacrifício. Quando nós começamos a entender isso, nossa mente dá um plim, e nós começamos a admirar muito mais agora o pai e o filho. Mas Roma não quer que entendamos isso. Então Ellen White fala que precisamos fazer uma reforma. Vamos ver mais o que é dito. Uma reforma enquanto a invenção humana. Então temos que fazer uma reforma. Agora vamos ponto, Enquanto a invenção humana das sábias tradições do misticismo é como um prato de alimento adulterado que trará naufrago na fé e apostasia. Olha de novo o Espírito de Profecia falando que se nós não entendermos o pai e o filho, temos que fazer uma reforma para entendermos quem é o pai e quem é o filho. Não é um título, não é um teatro, um vai fazer de conta que é o pai, um vai fazer de conta que é o filho. Olha, irmãos, quando for pregado isso aí, Roma vai perseguir quem pregar isso aí também, viu? Não é só sobre o sábado, não. Quando nós começarmos a explanar o verdadeiro Deus, explanar o pai e o filho, Roma vai ficar nervoso, porque como é a forma deles nos manter em apostasia? É não entender exatamente quem é o pai e quem é o filho. Por isso João 17 nos diz, e a salvação é essa, que conheçamos o Pai, que conheçamos a Deus como único Deus. Então nós vamos mastigar, Cristo também é Deus, claro, mas em outras mensagens, que conheçamos o único Deus e conheçamos a Jesus Cristo, a quem foi enviado. De que maneira era esse Deus e de que maneira era esse Cristo, esse Jesus Cristo? Era pai, era filho, ou era só um teatro? Deus não enviou Miguel, não, foi apenas o filho de Maria ali, e ele não sofreu, e não era filho dele, foi só um combinado, era um teatro. Será que os anjos
que estão lá no céu, vendo um teatro. Hoje eles já tinham deixado o principado dos céus e já teriam voltado para se rebelar com Satanás de novo. Porque até hoje os anjos são livres, nós somos livres. Se os anjos do céu quiserem se rebelar, Deus não criou eles como robôs, eles podem. Mas por que eles não se rebelam mais? Porque agora eles sabem que existe um pai e um filho. Nesse plano da criação é muito bom, mas no plano da redenção é super melhor, é muito melhor, onde faz com que nasça um amor, um pai e um filho. Vamos ver o que fala mais? Vou repetir só. Esse misticismo, que são filosofias, é como um prato de alimento adulterado. O que é misticismo? Vai no dicionário lá, misticismo é quando você deixa os princípios bíblicos e vai acatar a teologia moderna, vai tentar fazer parte do Conselho Mundial das Igrejas, para você não ser chamado de seita. Então todos se reúnem e nós bebemos o vinho de Babilônia para se harmonizar, fugir da fogueira da perseguição. Irmãos, Cristo está para voltar, 6.000 anos vai se completar e nós precisamos entender as verdades. Vamos para outro livro. Agora essa mensagem está em 1 ME 24, 25. Primeira Mensagens Escolhidas, 24, 25. Agora, em vez de chamar de misticismo, essa teoria de um Deus composto, uma unidade composta, agora a profetisa chama pela palavra de panteísmo. E ela diz que a apostasia alfa, que havia entrado já, é o mesmo princípio da apostasia alfa e do panteísmo que havia entrado lá. Porque no panteísmo, essa apostasia alfa diz o seguinte, que Deus está em tudo, né? Como Deus está em tudo, eles não entendem que é o poder de Deus que está em tudo, e que a presença de Deus está apenas nos seus escolhidos. Por exemplo, Satanás tem o poder de Deus nele, né? Deus mantém a vida de Satanás, dos anjos caídos, dos homens maus, mas não é a presença de Deus que está lá. Mas como não é entendido a presença de Deus, diz que é um grande centro, onde forma a presença de um único Deus é manifesta em Pai, é manifesta em Filho, é manifesta em Espírito. É o mesmo princípio da apostasia alfa, do panteísmo, onde diz que Deus é uma unidade composta, onde através dessa matriz forma-se a planta é Deus, a pedra é Deus. É esse mesmo princípio que leva também as pessoas a não entenderem que Deus está em seu trono e que Cristo também, sendo um Espírito também, Deus sendo um Espírito também, Deus é Espírito e o Filho é Espírito. Tanto o Pai quanto o Filho possuem a onipresença. Então o Pai e o Filho podem vir habitar em nossos corações através da sua onipresença. Mas Roma não. O panteísmo divide. A presença de Deus, cria-se outros deuses para ficar dentro de você, onde ele sai do trono. Deus precisa sair do trono e vir habitar no seu coração. Como assim? Deus não tem onipresença? Se Deus tem onipresença, ele pode estar lá no trono de forma simultânea, estar no seu coração. E Cristo, sendo Filho de Deus, herdando a onipresença, sendo um Espírito, Cristo, através da sua natureza divina, não humana, ele também pode estar em seu coração, mas pode estar lá fundido na natureza humana do Filho de Maria, porque Cristo ascendeu os céus como Filho do homem e como Filho de Deus, claro, né? de uma outra maneira, como diz a profetisa, que agora Cristo, ele adquiriu mais uma natureza. Então Cristo é divino e humano, mas Cristo não perdeu a sua natureza divina. Cristo continua também sendo um Espírito. Cristo continua ainda tendo a onipresença igual ao Pai. Então Cristo vem até nós, mas a partir do momento que nós vamos criando muitos deuses, e Deus sai do trono, deixa o trono e vem habitar em você, então você passa a ser um Deus. Temos problema com a doutrina da imortalidade, você pode não morrer mais, você pode viver várias vidas, seu espírito não morre mais. O movimento da carne santa, nós vamos falar isso na terceira mensagem, nós vamos
porque vai ficar longo demais. Mas isso é chamado de panteísmo, apostasia alfa, né? O pai é pai e o filho é filho. Olha o que ela vai narrando. Vamos ver mais um pouquinho sobre 1 ME, página 24, 25. Onde Satanás, com o engano da injustiça através de fábulas compostas. O que é fábula composta? O dicionário diz o seguinte: junção de vários elementos ou partes para trabalhar contra Deus e contra Cristo. Olha o que a Leonete falou. São várias partes para trabalhar contra Deus e contra Cristo. É um engano. Eles criam uma narrativa igual. Um ovo, ele é composto de gema, clara e casca. Então você pega Pai, Filho e Espírito e forma um Deus único. Ou um Deus único se manifesta sua presença aqui, sua presença ali. Não, cada um. O Pai tem uma presença pessoal, o Filho tem uma presença pessoal. O Filho, ao mesmo tempo que está no céu, ele vem até nós. O Pai, ao mesmo tempo que está no céu, também vem até nós. Então isso é fábula criada por Roma. No mesmo texto, vou ler só o finalzinho para ir reduzindo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A profetisa usa Colossenses 2, 4 a 9, né? Ou seja, Cristo não é uma parte de uma divindade, mas Ele é plenamente divino. Deus também é plenamente divino. Cada um faz uma parte de uma divindade, como é pregado por Roma e abraçado pela cristandade. Mas cada um é um ser pessoal. Agora vamos ver o que a profetisa fala de um Deus pessoal e não uma unidade composta. Agora vamos para a terceira, Testemunhos Seletos, 262 até 267. Nós reduzimos o texto, enxugamos, pegamos as partes altas. Na escola bíblica, o professor falava assim: olha, você não aceita o texto? Rasga a Bíblia, rasga o texto do livro, né? Tanta clareza. Será que depois de tanta clareza, a Bíblia e o Espírito de Profecia, será que nós vamos desconsiderar essas páginas e vamos atrás do misticismo, atrás das teorias de Roma? A cristandade precisa acordar, o quarto anjo precisa dar o sonido certo, precisa revelar o mundo das verdades. Então vamos ver o que está. Terceiro TSM 262 a 267. Está bem reduzido, ok? Eu tive que encaixar as palavras de resumo para dar um sentido no texto, ok? Um Deus pessoal, não uma unidade composta, né? Deus Pai é Espírito e é um ser pessoal. Não é uma unidade composta. Não. Como é dito por aí, e muitos querem tomar do vinho porque não conhecem. Precisamos estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia e deixar as teorias. Também não é a natureza, né? Então Deus é Espírito, é um ser pessoal, não é a natureza e não é o Filho. Então o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Vamos ver o que ela fala mais? Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. É o resplendor da glória do Pai e a expressa imagem de sua pessoa. Um Deus pessoal. Tu és meu filho gerado. A profetisa cita de novo Hebreus 1, de 1 a 5. Né? O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Ela está citando desde a origem de Cristo lá, como o Filho de Deus lá, desde compondo o mundo. É o que ela está citando aqui. Cada um é um ser pessoal. Ela teve que ser obrigada a falar que um é o Pai e outro é o Filho, de forma tão clara, porque o mundo diz não, e é só um teatro, isso aí é só um título que eles recebem para que nós entendamos o plano da salvação, onde um se fez carne e outro ficou no trono. Mas não, ele é filho a partir de Maria. Mas não é isso que está sendo exposto. Vamos rasgar os livros. Nós vamos ser perseguidos por isso, dentro de várias formas, dentro do meio religioso, dentro de Roma, nós vamos ser perseguidos.
Porque muitos não querem aceitar isso aqui. Não querem aceitar. Preferem ficar com as teorias, com os misticismos de Roma, dos gregos. É isso aí. Agora, Ellen White mostra um sentido onde Deus é uma unidade composta, onde Ele é um grande centro. Agora ela vai mostrar que Deus é um grande centro e é uma unidade composta. Bom, até agora falamos que não é, que cada um é um ser pessoal, que existe um pai e um filho, como agora no mesmo texto de terceiro ME, onde foi dizer que o pai é o pai, o filho é o filho, cada um é um ser pessoal, né? No mesmo texto, terceiro ME, 266 a 267. Vamos ver o que ela fala agora. Ela vai mostrar como é que Deus é uma unidade composta, sendo que falamos até agora que não é. Vamos ver? Ela usa alguns textos. Ela usa João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Então é uma unidade composta. Aí cita João 14, de 1 a 10. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aí cita João, tudo isso puxado do capítulo do texto de terceiro TSM, né? João 17, 20 a 23. Olha só. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Então veja bem. Então, se o Pai e o Filho são uma unidade composta, nós também, ela está mostrando isso aqui, ela puxou esses textos também, nós também somos uma unidade composta com Deus. Então nós também podemos ser introduzidos à divindade. Seria isso? Não. O que ela está querendo explicar é que é uma unidade composta em caráter, em amor, em propósito. Ela continua o texto, vamos ver o que ela fala. Por que nós somos um com o Pai e um com o Filho? Olha, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que eles também sejam um em nós. Como é que nós somos um em Deus? Nos tornamos divinos, então? O Pai e o Filho é um também, porque eles são um ser divino, então eles são um? Eles são um, sim, porque eles têm a mesma natureza divina, são iguais, eles têm o mesmo caráter, o mesmo propósito. Vamos ver o que a profetisa fala? Se eles são uma unidade composta, ou em que sentido eles são um? Nosso conhecimento de Deus é parcial e imperfeito. Olha aí, reforma que precisamos fazer no conhecimento do Pai e do Filho. A unidade existente entre Cristo e seus discípulos, e também entre Ele e o Pai, né? Não destrói a personalidade de nenhum deles, ou seja, cada um continua sendo cada um. São um no propósito, no pensamento, no caráter, mas não uma pessoa, 3 que formam um, 2 que formam um, 5 que formam um, mas são um em pessoa. Assim é que Deus e Cristo são um. Então eles não são uma unidade composta. São uma unidade composta apenas no caráter, no objetivo, no propósito. Bom, quando nós pegamos esses textos então de João 10, 30, por exemplo, eu e o Pai somos um, no hebraico a palavra um é echad, e echad significa uma unidade composta. Então o Pai e o Filho são um mesmo, uma unidade composta. Mas em que sentido? Agora quando vamos para João 14, no verso 9, verso 21, verso 22, nós vamos entender como é que echad é uma unidade composta. Jesus respondeu a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas João 17, 23, 21, 22, João 17, 21, 22 e 23, para que todos sejam um, echad, uma unidade composta. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, echad. De novo, a palavra um, echad, é uma unidade composta. Mas então quando fala eu e o Pai somos um, uma unidade composta, é echad, mas é no sentido de caráter, mesmo amor, mesmo propósito, mesmo objetivo,
mas não em pessoa, cada um é um. Acabamos de ler 3º TSM 262, que cada um é um, assim que é Deus e Cristo são um, em caráter, em amor, em perfeição. Então Echad não significa que é uma unidade composta. Por exemplo, quando vamos em Gênesis 1, verso 6, disse o Senhor, este povo é um e tem uma mesma língua, e está lá Echad, esse povo é um. Todos aqueles muitos que estavam lá eram um? Não, eles eram um em objetivo. Eles queriam fabricar uma nova cidade, Babel, né? Queriam construir a Torre de Babel. Então eles eram uma mesma língua, mas não que eles eram um, na verdade. 2 Crônicas 30:12. E a mão do Senhor esteve com Judá, dando um só coração para fazer o mandato do rei. Então todo o povo do Judá, para cumprir o propósito do rei, Deus deu um só coração. Será que literalmente era um só coração que foi dado para todos compartilhar de um só coração? Um grande centro que partilha o coração para todos, vai dividindo, e todos agora têm aquele mesmo coração. Não, essa unidade composta, que também está escrito Echad, Deus deu o mesmo propósito para eles, o mesmo objetivo de obedecer ao rei. É nesse sentido, né? 1 Reis 20:13. E eis que um profeta se chegou a Acabe. Eis que um profeta é Echad, uma unidade composta de novo. Mas ali está como uma unidade simples. Então algumas vezes vem como unidade simples mesmo. Às vezes um é um mesmo, quando quer se referir a uma pessoa, e às vezes quando quer se referir ao propósito dessa pessoa. Eu sou um convosco, em propósito, né? Nós todos somos um em propósito. Cada um é um ser pessoal. Assim como o Pai é um ser pessoal, o Filho é um ser pessoal, mas não essa unidade composta que compõe tudo. Uma outra característica é entendermos que a palavra divindade é esse centro. A palavra divindade é um centro, é uma matriz, é uma unidade composta, onde a partir dessa unidade composta, então é criado o Pai, o Filho, o Espírito, e as divindades. Tem divindades bíblicas que também é chamado, né, de divindades. Mas o que seria divindade? Que tipo de categoria se entra a palavra divindade? Por exemplo, quando nós vamos e falamos que o homem é um ser humano e ele pertence à humanidade, né? O fato de ele pertencer à humanidade, esse único homem é muitos? O fato de ele pertencer à humanidade? E alguém, uma mãe materna, e quem é uma mãe materna pertence ao grupo da maternidade. O fato de uma mãe ela ser materna e pertencer ao grupo de uma humanidade, ela é muitas mães, mas cada mãe é uma mãe, né? Está dentro do grupo da maternidade, mas não faz de uma mãe muitas, e nem muitas uma única mãe. Isso aí é teoria de Roma, né? Uma outra situação também é entendermos a palavra Elohim. Elohim é um plural de Deus. É que nós temos que entender como que é o plural em hebraico, né? Por exemplo, a palavra El, ela significa, ela é Deus, né? El, Deus. E na verdade a palavra Eloá, Deus, mas a abreviação de Deus é El, tá? Então a partir do momento que eu falo El, eu estou dizendo Deus. Mas quando eu coloco In para ficar Elohim, então vira um plural, né? Então a palavra Deus é um plural. Cristo é Elohim, o Pai é Elohim. Olha, depois eu vou citar o texto, se eu ver aqui, mas o tempo está tomando conta, onde o próprio Moisés foi colocado como Elohim, como Deus, diante de Faraó. Está em Gênesis, eu preciso procurar o texto.
onde o próprio Moisés foi colocado como Elohim. Mas Elohim, precisamos entender o que é a palavra El primeiro, né? El significa poder, significa força, significa autoridade, significa julgamento. Então, quando eu falo El, por exemplo, quando nós falamos Jacó, a palavra Jacó era o nome de Jacó, mas tinha um significado. O significado era suplantador. Mas depois ele foi chamado de Israel. Israel tinha um significado, era vitorioso, né? E Deus, a palavra Deus também tem um significado. Embora a palavra Deus se escreve El, ela tem um significado de força, de poder, de autoridade. Então, quando nós colocamos Elohim, El-im, aí passa a dizermos no plural, toda força, todo poder, toda autoridade. Quando era criança, na placa da igreja, esqueci o texto, mas o texto diz mais ou menos assim, esqueci a fonte: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, poder, todo poder, Elohim. Então, em que sentido Deus é um plural? Porque Ele é toda força, Ele é todo poder, Ele é todo onisciente, Ele é todo onipresente, Ele é todo onipotente, Ele é todo amor, Ele é toda a verdade, né? Não faz dele uma unidade. Elohim não é uma unidade onde compõe-se vários. Não, o Filho é Elohim, o Pai é Elohim, porque Cristo herdou tudo do Pai. Então tudo que o Pai tem, Ele também tem. Então Ele também é Elohim. Quando Moisés foi colocado como Deus, e se você vai lá puxar no hebraico, esse Deus que Moisés foi colocado diante de Faraó como Deus, está escrito Elohim também. E Moisés não era Miriam, Moisés não era Abraão, Moisés era ele mesmo. E nós vemos que tinha 3 liderando ali, né? Junto com Moisés, Miriam ajudava ele, Arão ajudava ele, né? Então Moisés não era Arão e Moisés não era Miriam, ele era ele mesmo, era um, e foi colocado como Deus. Ele era toda a autoridade, né, de Deus. Deus convocou para ele. Assim também Deus passou toda a autoridade para o Filho. Deus tem toda a autoridade, também otorgou ao Filho gerado dele. Meu filho gerado, tudo que o Pai tem é do Filho também, né? Então é nesse sentido que Deus é um plural. Não que Deus seja um plural, mas é porque Ele é toda a força. Força, poder. Elohim, todo poder, toda força, toda autoridade. Outra questão também, Elohim estar no plural, podemos estudar um pouco de português. Eu também não sou grande estudioso, mas Elohim também é uma palavra plural no majestático. O que é o plural majestático? É o plural de majestade. Por exemplo, vamos que eu fosse dono de grandes terras, fosse um fazendeiro. Então eu chamo alguns visitantes, e nesses visitantes eu digo: olha, vamos fazer aqui em vez de eu dizer eu vou fazer uma piscina, eu digo assim: olha, nessa parte aqui nós vamos fazer uma piscina, nesta área mais alta aqui nós vamos fazer uma casa de campo, olha, aqui nós vamos fazer um galinheiro, olha, ali nós vamos produzir um parreiral, né? Área das frutas, ali nós vamos produzir, vamos fazer um curral, isso e aquilo. Em vez de eu falar, como eu sou um fazendeiro e tive meus convidados, claro que eu estou falando com alguém, é verdade, mas eu estou, em vez de usar a primeira pessoa do singular, eu uso a primeira pessoa do plural. Vamos fazer, olha, nós vamos fazer, nós vamos criar. Em vez de usar a primeira pessoa, eu uso nós, né? Eu uso no plural. Então é assim que Deus é um plural? Não. É que quando Ele fala, Ele usa o poder de majestade.
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É claro que ele estava ali com seu filho, mas quando ele disse façamos, ele mesmo estava fazendo. Não era ele falando por 3, por 4, por 5, nem por 2, ele mesmo estava falando ali com o seu filho. Quando nós vamos para João capítulo 1, lá estava o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Claro que Deus tinha um companheiro. Quando nós vamos lá para capítulo 22, no capítulo 8 de Provérbios, lá Cristo era a sabedoria de Deus, era o mestre de Deus, era o arquiteto de Deus, era o aluno, ele estava lá, claro, mas isso não faz de Deus um plural. Irmãos, nós temos que conhecer e fazermos uma reforma na interpretação de quem é o Pai e quem é o Filho. A profetisa diz isso. Nós devemos parar de nos alimentarmos do vinho de Babilônia, tomarmos o vinho de Babilônia. Nós temos que deixar o misticismo, que é o misticismo, deixar as teorias de homens, teoria das igrejas, e nos alimentarmos das gemas da verdade, o pão nutricional da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, a Bíblia e o Espírito de profecia. Nós somos o povo descrito em Apocalipse 12, onde diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós somos um povo do último tempo, que temos a Bíblia e o dom profético, e nós não podemos rasgar esses textos, deixar de lado para tomar o vinho de Babilônia. Que o quarto anjo possa em si entender que precisa conhecer, fazer uma reforma no estudo da Bíblia, compreender melhor, para pregarmos a terceira mensagem angélica, a fim de que o mundo possa conhecer o amor do Pai, o amor do Filho, para que lá na sala do trono nós venhamos adorar o Pai e o Filho, não apenas porque eles são criadores, mas adorar com todo o coração, com toda a emoção, com todo o nosso ser, adorar com toda a profundeza do nosso ser, com todo o sentimento, que nós possamos ter a um Pai e a um Filho que se sacrificou por nós.